Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui, Laerte Cordeiro. O tema da live de hoje, formando equipe campeã. Antes, porém, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa estar recebendo as nossas notificações. Como construir uma boa equipe? Como construir uma equipe campeã? Primeiro, não é fácil. Segundo, vale a pena. O primeiro e grande problema é que a maioria das lideranças nunca pararam ou se reuniram para traçar um perfil comportamental e técnico do tipo de funcionário que se adapta à sua empresa. Lembrando que a capacidade técnica corresponde a 15% do processo e a capacidade humana, comportamental, corresponde a 85%. Bem, depois de traçar esse perfil, deve-se procurar no mercado de trabalho, através do processo de recrutamento e seleção de pessoas com o perfil da empresa, e depois disso, esse funcionário deve passar por um eficiente processo de integração. Conhecer seus direitos, conhecer seus deveres, regulamento interno da empresa, ser apresentado a toda a liderança da empresa, conhecer o setor que irá trabalhar. Presta atenção, isso que eu vou dizer agora é de suma importância que antes de iniciar suas atividades, passe por uma entrevista com o gerente do horário. Depois disso, esse vai encaminhar o novato a um encarregado que tenha boa habilidade de ensinar e acompanhar. Lembrando, esse novo funcionário não tem a obrigação de saber fazer o serviço. Mas a liderança, sim, tem a obrigação de ensiná-lo corretamente. Outra coisa importante é respeitar o ritmo do novo funcionário. Você se lembra do seu primeiro dia de trabalho? Você estava seguro ou inseguro? Claro que inseguro. Isso, gente, é normal. Portanto, use de empatia. Se coloque no lugar da pessoa que está iniciando sua jornada. Isso está fazendo sentido para você? Se faz, você deve então estar se lembrando o seu primeiro dia de trabalho. Talvez você não sabia nem onde era o refeitório. Aquele frio na barriga, aquele medo de errar. Lembre-se, se o seu medo de errar for maior do que sua vontade de acertar, você vai errar. Diante desse quadro que estamos formando, você já entendeu que deve passar segurança, tranquilidade e, acima de tudo, ter paciência. Estamos começando aqui a desenhar uma estrutura que irá te ajudar a formar uma boa equipe. Deve-se abrir um formulário de avaliação de período de experiência ao recém-contratado. Vamos imaginar que a experiência seja de 60 dias. No final dos primeiros 30 dias, fazer uma avaliação. Analisar os pontos em que ele vai indo bem e elogiar. Depois, analisar os pontos deficientes, mostrar e ajudá-lo a superar
É muito mais barato agir assim do que simplesmente demiti-lo após o vencimento da experiência. No vencimento da experiência, melhor dizendo. Como diz o ditado, cortar cabeças é fácil. Qualquer um faz, basta ter poder. Difícil é recuperar, formar, orientar. Isso sim é difícil. Isso sim é função de um verdadeiro líder. O líder moderno deve saber colocar a pessoa certa no lugar certo. A pessoa errada no lugar errado significa regressão. A pessoa errada no lugar certo significa frustração. E a pessoa certa no lugar errado é confusão. A pessoa certa no lugar certo significa progresso. As pessoas certas nos lugares certos significa multiplicação, gente. Acredito que quase todos já passaram pela experiência de estar em algum tipo de equipe na qual as pessoas tinham que assumir funções às quais não se adaptavam. Exemplo: um contador forçado a lidar com pessoas o dia todo. Ou o Neymar jogar de zagueiro. Um baterista tocar violino. Um professor fazendo trabalhos burocráticos. Uma mulher que detesta passar roupa, tendo que passar todos os dias. Uma pessoa calada, tímida, introvertida, tendo que atender clientes. Ou uma pessoa extrovertida e comunicativa trabalhar numa produção de fábrica ou numa cozinha. O que acontece a uma equipe quando um ou mais de seus membros está sempre fora do lugar? Primeiramente, o moral se desgasta, porque a equipe não está produzindo à altura de sua capacidade. E depois vem os resultados cobrados por um gerente, cujo foi esse gerente quem locou as pessoas nos lugares errados. Então, as pessoas ficam ressentidas. Algumas pessoas da equipe sabem muito claramente que poderiam se ocupar melhor, produzir mais. No entanto, elas ficam tristes porque suas habilidades estão sendo desprezadas por falta de visão de um líder moderno. Em pouco tempo, perdem a disposição de trabalhar em equipe. Nesse momento, a confiança começa a se desgastar. A situação tende a piorar quando um começa a querer brilhar mais do que o outro. Focam nos defeitos um dos outros. A equipe para de progredir. E a concorrência leva vantagens das deficiências óbvias da empresa. Tem uma história que eu quero contar para vocês que ilustra muito bem a importância do trabalho em equipe. A carpintaria. Numa carpintaria, houve uma estranha assembleia. As ferramentas resolveram se juntar para acertar as diferenças. Ao iniciar a assembleia, o martelo pediu silêncio e disse que assumiria a presidência dos trabalhos. Imediatamente, todos exigiram que ele renunciasse. Diziam que ele passava o tempo todo golpeando
e que, além do mais, fazia muito barulho. Sem alternativas, o martelo declinou o cargo, mas exigiu a expulsão do parafuso. Alegou que ele dava muitas voltas para conseguir alguma coisa. Quando se viu atacado pelo martelo, o parafuso se enfureceu e pediu também a expulsão da lixa. Ele não aguentava mais conviver com ela, pois era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito com todos. A lixa acatou a decisão, desde que expulsassem o metro, pois ele media os outros segundo suas próprias medidas, como se fosse o único perfeito. Quando a discussão estava bastante acirrada, entrou o carpinteiro. Juntou todo o material e iniciou seu trabalho. Ele utilizou habilmente o martelo, a lixa, o metro, o parafuso e muitas outras ferramentas. Finalmente, a rústica madeira se transformou num móvel maravilhoso. O carpinteiro saiu e a assembleia, então, reiniciou. O serrote tomou a palavra e disse: Amigos, ficou demonstrado aqui que todos nós temos defeitos. Mas o carpinteiro aprendeu a trabalhar principalmente com as nossas qualidades. Sendo assim, não devemos pensar em nossos pontos fracos. Vamos nos concentrar em nossas habilidades. Todas as ferramentas entenderam que o martelo era forte. O parafuso unia, que a lixa era especial para eliminar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Nesse momento, um sentimento de equipe invadiu as ferramentas. Elas entenderam que juntas eram capazes de produzir coisas maravilhosas. Um bom líder deve conhecer sua equipe, focar na qualidade de cada membro de sua equipe, conhecer também a situação da empresa e conhecer principalmente a si mesmo, para encontrar suas forças e fraquezas. Passe um tempo refletindo e explorando seus talentos. Peça que outras pessoas avaliem o seu desempenho. Confie em seu líder. Um bom líder o ajudará a mover-se na direção correta. Quando a equipe que você tem não é compatível com a equipe dos seus sonhos, então você tem duas escolhas: desistir dos seus sonhos ou desenvolver sua equipe. John C. Maxwell. Eu vou repetir isso que é muito interessante. Quando a equipe que você tem não é compatível com a equipe dos seus sonhos, então você tem duas escolhas: desistir dos seus sonhos ou desenvolver sua equipe. Desenvolva os membros de sua equipe, ajudando-os individualmente. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Pense nas pessoas de sua equipe e determine o que elas precisam, baseados nas categorias a seguir. Vamos lá para as categorias. Um iniciante entusiasmado, ele precisa do quê? Orientação. Um aprendiz desiludido precisa do quê?
O aprendiz precisa de treinamento. O executor cauteloso precisa de apoio. O empreendedor autoconfiante precisa de responsabilidade. Sempre promova uma chance de crescer e produzir. Todos os membros de sua equipe, indistintamente. Mude a sua forma de liderar. Como eu disse anteriormente, as pessoas são diferentes. Mescle os estilos autocrático, democrático e liberal. Os vários desafios de uma equipe exigem diferentes tipos de liderança. Isso é óbvio, gente. Esteja preparado também, porque nem todos vão se integrar à sua equipe. Elas podem não ter habilidades suficientes para acompanhar seus colegas de equipe ou de ajudar o grupo a chegar onde ele deseja. Como é possível reconhecer pessoas que pertencem a essa categoria? Não é difícil identificá-las. Vamos lá? Elas não conseguem acompanhar os passos dos outros membros da equipe. Elas não se desenvolvem em sua área. Elas não veem perspectiva global. Elas não corrigirão suas fraquezas. Elas não trabalharão com o resto da equipe. Ficarão sempre meio isoladas. Elas não conseguem satisfazer as expectativas em sua área. Ou você desenvolve essas pessoas, ou você as demite. Sob orientação do líder, os membros mais fortes devem ajudar os membros mais fracos. Os membros mais fortes questionam a habilidade do líder. Vou repetir isso que é muito importante. Os membros mais fortes questionam a habilidade do líder. Quando? Todas as vezes em que o líder permite que um elo mais fraco continue fazendo parte da equipe, forçados a compensar as falhas das pessoas mais fracas e descomprometidas. Começam a duvidar da coragem e do discernimento do líder. Perde-se o respeito dos melhores quando não se lida adequadamente com os piores. Perdem o respeito dos melhores quando não se lida adequadamente com os piores. Os bons são penalizados por causa dos ruins. Isso é justo? É claro que não. Isso não está fazendo sentido. Consequentemente, começam a desanimar. E alguns acabam se demitindo. Como eu já disse, as pessoas não se demitem da empresa. Elas até dizem assim, eu gosto muito da empresa, mas não dá mais para ficar aqui. Sabe o que ela está dizendo? Ela não está se demitindo da empresa. Ela está se demitindo da liderança, gente. Portanto, muita atenção com isso. Você representa uma empresa. Isso está fazendo sentido para você? Você está conseguindo visualizar o que eu estou falando? Chega de elos fracos. Ninguém deseja ter um elo fraco em sua equipe. Alguém que faça o time inteiro fracassar em seus objetivos. Você está percebendo que não é fácil ser um bom líder. Às vezes, até surgem boas experiências a partir disso.
e uma enorme recompensa pessoal. É ser considerado alguém que ajudou um membro mais fraco da equipe a se tornar uma figura importante dentro do grupo. Eu, como um treinador comportamental com quase 30 anos de experiência, eu pude ajudar muitas pessoas que eram consideradas elos fracos a se tornarem um elo forte. E tenho visto algumas dessas pessoas brilhando imensamente em suas funções. Equipes vencedoras, gente, possuem membros que fazem as coisas acontecerem. É isso que você precisa. É buscar esse tipo de pessoa no mercado de trabalho e treinar essas pessoas. De acordo com o incrível treinador de liderança John C. Maxwell, o personagem com maior capacidade que ele já viu em ação foi o jogador de basquete Michael Jordan, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos. Venceu o campeonato da primeira divisão em 1982. Nomeado jogador universitário do ano 2 vezes, 1983 e 1984. Recebeu o prêmio Naismith da Wooden em 1984. Ganhou 2 medalhas olímpicas, 1984 e 1992. Ganhou o campeonato da NBA por 6 vezes, 91, 92, 93, 96, 97 e 98. Detentor de recorde de média de pontos por partidas da NBA, 31,5 pontos por jogo. Cestinha de NBA pelo maior número de temporadas, 10. Maior cestinha na NBA. Na NBA por pontos convertidos por arremessos pelo maior número de temporadas, 10 cada recorde. 10 para cada recorde, melhor dizendo. Terceiro cestinha no total de pontos na NBA, 29,27. Terceiro em rebote, 2,30. E quando em arremessos convertidos, 10,96. Escolhido como jogador de defesa do ano da NBA em 1985, depois de ter sido criticado por ser apenas um jogador de ataque. Olha que coisa interessante isso. Reconhecido como jogador de defesa do ano da NBA em 1985, depois de ter sido criticado por ser apenas um jogador de ataque. O cara mudou o seu estilo de jogo. Escolhido o melhor jogador de defesa da NBA nas seguintes temporadas: 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997 e 1998. Escolhido 5 vezes como o jogador mais valioso da NBA. Escolhido 6 vezes como o jogador mais valioso nas finais da NBA. Escolhido como um dos 50 maiores jogadores de basquete de todos os tempos da NBA. As estatísticas fazem uma forte afirmação sobre Jordan, mas não contam toda a história. Para entendê-la, seria preciso vê-lo em ação. Quando os Bulls precisavam tirar o time de uma situação ruim, a bola era passada para Jordan. Quando um jogador precisava fazer o último arremesso para vencer o jogo, a bola ia para Jordan. Até mesmo quando o time precisava colocar as coisas em prática, a bola ia para Jordan.
Não importava qual era a situação na quadra, Jordan era capaz de colocar o time em posição de vencer o jogo. Portanto, é assim que acontece com as equipes que vencem campeonatos. Equipes vencedoras possuem membros que fazem as coisas acontecerem. Acredito que na vida, no trabalho e no basquete existem 3 tipos de jogadores. O primeiro tipo, pessoas que querem a bola, mas não têm capacidade de gerar bons resultados. Querem o cargo, mas não querem os encargos, as responsabilidades do cargo. Segundo, pessoas que querem a bola, mas não deveriam. O problema é que elas não sabem que não sabem. Normalmente, a causa disso é um ego que é maior do que o talento. Essas pessoas podem ser muito perigosas para uma equipe. Terceiro, pessoas que querem a bola e devem ficar com a bola. Pessoas que decidem em momentos cruciais. Elas são capazes de impulsionar, puxar e levar a equipe a níveis mais altos quando as coisas ficam ruins. Eu estou recebendo aqui uma mensagem no meu WhatsApp. Alguém está dizendo aqui o seguinte: Laerte, gostei disso, mas como posso saber as características desse tipo de pessoa? Vamos lá. As características são as seguintes: elas são intuitivas, comunicativas, apaixonadas, talentosas, criativas, iniciadoras, responsáveis, generosas e influentes. Peraí, está chegando outra mensagem aqui. Essa pessoa está falando o seguinte aqui. Ela pede para não ser identificada, mas ela está falando o seguinte. Tá aqui, deixa eu ver aqui. Laerte, gostei, eu quero saber se isso, como eu me transformar em isso, nesse tipo de pessoa. Como? Eu gostei, eu quero ser isso. Ela está falando aqui, ó. Gostei, quero ser isso e como me transformar. Então vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas primeiro, tá bem? Primeiro, como você se sente quando sua equipe passa por momentos difíceis? Você quer segurar a bola ou preferiria que ela estivesse nas mãos de outra pessoa? Nesses casos, você não deve ser o faz-tudo. A melhor coisa a fazer é passar a bola às pessoas que estão em condições de fazer com que a equipe seja beneficiada. Porém, se você evita as luzes porque tem medo ou porque não trabalhou duro o suficiente para se aperfeiçoar, precisa mudar a sua mentalidade. Vamos para os próximos passos. Os próximos passos para que você se transforme num líder poderoso. Encontre um mentor. Alguém que saiba te orientar. Alguém que vai te ajudar. Alguém que tenha experiência. 2. Inicie um plano de desenvolvimento na sua vida. Inicie um plano de se tornar o melhor líder. Aprenda. Saia da comodidade. Saia da zona
de conforto mental. Para finalizar, a nossa live de hoje, está chegando outra mensagem aqui, mas não vai dar tempo, tá, de responder. Para finalizar a nossa live, eu quero contar uma outra história para você. A rebelião contra o estômago. Certa vez, um homem teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que suas mãos, pés, boca, cérebro começaram a se rebelar contra o estômago. Ele dizia: sua lástima, imprestável. As mãos disseram: nós trabalhamos o dia inteiro, serrando, martelando, levantando e carregando. De noite estamos cobertas de bolhas e arranhões. Nossas juntas doem e ficam cheias de sujeira. Enquanto isso, você só fica aí sentado, pegando a comida. Pegando a comida toda. Nós concordamos, gritaram os pés. Pense só como nós desgastamos andando para lá e para cá o dia inteiro. E você só fica se entupindo. Seu porco ganancioso, cada vez mais pesado para a gente ter que carregar. Isso mesmo, choramingou a boca. De onde você pensa que vem toda a comida que você tanto ama? Eu é que tenho que mastigar tudo. E logo que você acha que isso é justo? E eu? Gritou o cérebro. Você acha que é fácil ficar aqui em cima, tendo que pensar de onde vai vir a próxima refeição? Uma por uma, as partes do corpo aderiram às reclamações contra o estômago, que não disse coisa alguma. Tenho uma ideia. O cérebro finalmente anunciou. Vamos todos rebelar contra essa barriga preguiçosa e parar de trabalhar para ela. Soberba ideia! Todos os outros membros e órgãos concordaram. Vamos lhe ensinar como nós somos importantes. Assim, talvez você também acabe fazendo algum trabalho. E todos pararam de trabalhar. As mãos se recusaram a levantar e carregar coisas, os pés se recusaram a andar, a boca prometeu não mastigar e nem engolir um bocadinho sequer, e o cérebro jurou que não teria mais nenhuma ideia brilhante. No começo, o estômago roncou um pouco, como sempre fazia, quando estava com fome, mas depois ficou quieto. Nesse ponto, para a surpresa do homem que sonhava, ele descobriu que não conseguia andar. Não conseguia segurar nada nas mãos. Não conseguia nem abrir a boca. E de repente, começou a sentir-se doente. O sonho pareceu durar vários dias. A cada dia que passava, o homem se sentia cada vez pior. É melhor que essa rebelião não dure muito, ele pensou. Senão, vou morrer. Enquanto isso, mãos, pés, boca e cérebro iam ficando cada vez mais fracos. No início, se agitaram um pouquinho para escarnecer do estômago de vez em quando, mas pouco depois não tinham mais energia
nem para isso. Por fim, o homem ouviu uma vozinha fraca vindo da direção dos pés. Isso mesmo, era os pés falando. Pode ser que estivéssemos enganados. Eles diziam: será que o estômago não estava trabalhando o tempo todo do jeito dele? Estava pensando a mesma coisa, murmurou o cérebro. É verdade que ele fica pegando a comida toda. Mas parece que ele manda a maior parte de volta para nós. Devemos admitir nosso erro, disse a boca. O estômago tem tanto trabalho a fazer quanto as mãos, os pés, o cérebro e os dentes. Então, vamos todos voltar ao trabalho! Gritaram juntas. Nesse momento, o homem acordou. Para seu alívio, descobriu que os pés estavam andando de novo, as mãos seguravam, a boca mastigava e o cérebro agora conseguia pensar com clareza. Começou a se sentir muito melhor. Ou melhor, estava com muita fome. Essa história mostra a importância do trabalho da equipe, a importância que tem cada membro da equipe. E o líder deve saber identificar isso em cada membro. Será que tem alguém que considera o seu trabalho mais importante do que os demais? Pense nisso. Quero terminar a live de hoje com uma frase de Luciano Hang. Visão sem ação é apenas um sonho. Ação sem visão é só um passatempo. Visão com ação pode mudar o mundo. Não esqueça, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Acione o sininho para que você possa estar recebendo as nossas notificações. Aqui, Laerte Cordeiro, eu sou o seu coach.